Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Morgana. Juntas nós somos as Cássias. E antes de tudo, curta, comenta, compartilha, siga nossas redes sociais. Sim, e como muitos de vocês pedem, a gente também trouxe hoje um amigo nosso para poder mostrar a experiência dele aqui em Portugal, já que ele passou por várias cidades. Vamos conferir? Bom, gente, então estamos aqui com o Breno Tavares para poder contar um pouquinho da experiência dele aqui em Portugal. Mas primeiro, um presente, né, para todo mundo que acompanha as casas. Olá pessoal, meu nome é Breno Tavares, sou do Brasil, claro, né? Tenho um canal também e estou aqui compartilhando um pouquinho com elas, com o meu dia a dia aqui em Portugal. Você é de qual cidade lá no Brasil? Tá morando em qual cidade aqui? Bom, eu sou carioca, sou de, como dizem uns até, uma brincadeira, tipo carioca fluminense, né? Que é por conta de eu não torço para o Fluminense, o time Fluminense, é por conta da região. Isso eu tenho que destacar, é botafoguense. Exatamente. Isso aí. Eu sou carioca fluminense por conta da região que eu nasci no Rio, que é em Niterói, é a região fluminense do Rio. Então aí eu vim do Rio, né, de Niterói do Rio, e vim para Portugal tem 2 anos. 2 anos. Mas por que você veio para Portugal? Eu vim para Portugal, isso é uma grande história, pessoal. Eu já morei 1 ano na Itália e a minha ideia, depois que eu primeira vez que eu saí do Brasil e conheci a Europa, né, a Itália no início, né, eu já tinha a cabeça de mudar, de sair do Brasil. Eu já estava descontente com todo o estado do Brasil, né, em si, né, como o Brasil estava, né, e já pensava em morar fora do Brasil. E a Itália foi uma experiência para aprofundar mais isso. Então ali foi minha porta, né? Foi onde eu comecei. Por exemplo, na Itália eu morei 1 ano, mas eu comecei a tentar tirar a documentação lá e não consegui tirar a documentação lá. Lá o processo é diferente daqui do Brasil, né? Exatamente. Outra documentação lá, exatamente, é diferente. Aí eu voltei para o Brasil e vim para Portugal, pois eu tenho familiar já aqui em Portugal, aí eu decidi vir para Portugal. Já na Itália eu já estava com cabeça de vir para Portugal já. E tá aqui 2 anos, mais ou menos? Isso? Tô mais ou menos, tô 2 anos, se eu não me engano, são 2 anos e 3 meses que eu já tô aqui em Portugal. E sempre foi em Vila Verde? Viana do Castelo. Viana do Castelo. Viana do Castelo. Não, sempre não. A maior parte foi em Viana do Castelo. Quando eu cheguei aqui em Porto, eu morei exatamente aqui em Portugal, eu morei exatamente 1 mês em Porto. Primeiro mês eu morei em Porto e depois fui para Viana, porque eu tenho familiar lá em Viana, né? Você tem gostado da experiência? Como é que foi essa questão da sua documentação para você sair do Brasil, vir para cá, né, já que você já passou na Itália? Como é que você deu entrada pela Itália para poder vir para Portugal? Como é que foi esse processo? Essa parte burocrática, assim. Então, o processo é diferente, claro, são nacionalidades diferentes, porém, na Itália é muito mais complicado do que aqui em Portugal, porque Portugal tem uma proximidade muito maior com o Brasil, né? Por conta disso que eu vim também para Portugal. Na Itália eu não consegui, porque eu fui com visto de estudante, porém não era um estudante, eu esqueci a nomenclatura exata, mas é o visto de estudante para aqueles universitários que vão para ingressar numa universidade, numa faculdade. Eu fui com visto que era de curso, que era como se fosse de especialização, que não tinha uma força como um visto de universitário, né? Então, por conta disso, era mais difícil arrumar trabalho lá, a part-time. Então, por conta disso, eu decidi vir para Portugal, que tem a questão do procedimento, né? Eu vim como turista, mas eu vim já na ideia de arrumar um trabalho e dar entrada na residência com o contrato de trabalho. Esse processo já conseguiu
tudo ok ou ainda tá tentando? Não, isso é uma dor de cabeça só, que esse período pandêmico, né, foi uma tormenta para todos nós brasileiros, muitos até voltaram por conta desse período, né, desistiram. E eu dei azar que a minha entrevista estava exatamente no começo do período pandêmico e teve que ter sido adiado. Foi adiado mais de uma vez, ou seja, eu estou ainda no processo da primeira entrevista com o CEF, que vai ser em agosto. Para conseguir, assim, se for aprovado, conseguir a residência, né? A primeira residência, que é provisória. Então você ainda está no processo de conseguir do primeiro ano. Do primeiro ano, para conseguir a residência provisória, do primeiro ano. Bom, e como o Breno falou no início, ele tem um canal chamado Na Estrada, né? Que fica passeando por várias cidades aqui de Portugal. Então, com isso, qual os pontos que você destacaria sobre Portugal? Assim, eu ainda não conheci Portugal inteiro, por mais que não seja um país grande, mas tem muita coisa para conhecer, né? Conheci bastante coisa, mas em maior parte o norte de Portugal conheci mais, que é né? a região que nós estamos aqui, nossa região aqui do norte, eu conheci bem o norte, o centro um pouco e o sul não conheci nada, o sul de Portugal. Então, dessa parte que eu conheci, eu gostei. Assim, claro, eu gosto muito de onde eu tô, né, Viana do Castelo. Porto eu acho uma cidade lindíssima. No meu conceito, eu não sei se eu viveria em Porto, porque é questão de cidade grande, né? Mas muita gente, lógico, ama, né, o Porto. E o Porto eu também acho lindíssimo. Tem que ver o estilo de cada pessoa também, né? Exatamente. Braga aqui já é mais calmo do que Porto, né? Mais por calmo exemplo. também, exatamente. E tem das cidadezinhas que eu conheci, eu gostei muito também de Ponte de Lima, uma cidadezinha bem legal, bem gostosa de se conhecer, uma cidadezinha turística linda também, muito bom e bem estilo português mesmo. Ponte de Lima a gente ainda não conhece, acho, Não, né? Ponte de Lima não, a gente já passou por lá, mas não paramos para conhecer. E essas coisas assim, o que você destaca de coisas boas de Portugal, ou alguma experiência ruim, Ou alguma uma coisa ruim, curiosidade uma também. curiosidade, tudo que você já viu aqui, né? Sim, quando você muda, né, para qualquer parte, até mesmo dentro do seu próprio país, né, você demora um pouco a se adaptar, né? Claro, no início sempre é mais difícil, depois você começa a se adaptar e começa a gostar até dos pontos que não eram bons. Em maior parte, os pontos positivos são muito maiores. Às vezes, em todo mundo dá às vezes aquela saudade do país, né, de algumas coisas, né? Enfim, comida, amigos, enfim, a afetividade. Às vezes bate essa saudade e às vezes você pensa assim, será que voltaria, não? E você começa a pensar botando os pontos positivos e negativos. Os pontos positivos são muito maiores do que os pontos negativos. É claro, como todo local aqui em Portugal também tem seus pontos negativos, né, para se adaptar, assim como para os portugueses, a questão de a maneira de falar, né, que cada um tem sua cultura diferente, né, é diferente. Mas a comida que você gosta ou não Exatamente, tanto, a comida em relação até a outros países é mais próxima da brasileira, né, mas sim, claro, eu sinto muito falta da comida do prato brasileiro, né, o prato típico, né, do Brasil, né, das diversas regiões que não tem aqui em Portugal, né. Então é um dos pontos que realmente que pesam quando você sente um pouco de falta, a questão da comida também. Aqui em Braga, quando a gente chegou, a gente até brinca que quando o nosso primeiro ano aqui, né, a gente praticamente não encontrava brasileiros. Era um a cada 15 dias, um a cada mês. Hoje em dia, só essa voltinha que a gente deu aqui no centro, não sei quantas vezes a gente já viu brasileiros aqui, sabe? Ou seja, isso às vezes, até certo ponto, nos ajudou, assim, porque a gente consegue encontrar aqui em Braga, especificamente, mais restaurantes brasileiros ou mercadinhos que vendem coisas brasileiras. Os produtos supermercados também. Os supermercados agora tem, por exemplo, o Continente, né? Tem a área internacional e daí você consegue já encontrar, eu acho que até o próprio comércio já foi se adaptando, porque Portugal, no geral, nesses últimos anos, tem se tornado mais internacional mesmo, né? E brasileiros, então, agora está no período de censo aqui em Portugal.
né? Mas o último estudo que eles tinham feito, estimulado aqui em Braga, era que 10% já da população em Braga já era de brasileiros. Então isso pra população é muita coisa. É muita coisa. Então a gente... Eu tinha visto que era em torno de 500 e poucos mil habitantes, né? Eram brasileiros. Portugal inteiro. Portugal inteiro. Ah, tá. Porque em Braga tem 180. Então como assim? Sim, não, Portugal inteiro. Agora... Aí não. Braga é uma das maiores cidades aqui que tem brasileiros. E aí, como é que você pensou, assim, você veio, saiu da Itália, veio pra cá, e aí pensou em criar um canal no YouTube? Como que você pensou nisso e por que você criou nesse formato, assim? Você pensou no público que você queria atingir? Ou foi porque, não, é a paixão que eu tenho e eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas? Como é que foi a criação do Na Estrada? Exatamente. O Na Estrada foi uma combinação de um hobby de gostar de viajar, né? Claro. Eu até, tem uma longa história, mas na minha infância, né, na minha adolescência, eu não gostava, eu era muito enraizado ao local de onde eu era. Então eu não gostava muito de sair e conhecer novos locais. Isso não foi um difusor, porque isso aí foi com o tempo, né? Com o tempo, eu fui me preparando e eu fui gostando cada vez mais de viajar. E assim, se tornou como o canal, né, se tornou uma coisa que eu gosto, é um prazer, assim. Eu viajo e gosto de filmar, gosto de mostrar, né? Então unir o útil ao agradável, né? Eu acabei criando o canal exatamente por conta disso, que eu gosto muito de viajar. Quando você começou o canal, já estava na pandemia ou foi durante a pandemia que você criou o canal? O que você teve que ajustar? Porque como é uma viagem e tudo mais, com a pandemia modificou muita coisa. O que você teve que fazer de diferente nas suas viagens, nas suas gravações, para poder continuar com o canal? Exatamente. Eu tinha vantagem já do canal, já tinha uma vantagem já há um tempo atrás. Já faz, vamos dizer, eu acho quase uns 2 anos que eu já tinha vontade de criar, né? Quando eu estava aqui em Portugal. Mas eu não criava, né? E infelizmente foi quando entrou a pandemia que eu criei o canal. Eu tive foi no iniciozinho, que ainda não teve lockdown, não estava muito rígido ainda, né? Do ano passado. Em maio do ano passado, estava ainda no início, né? Já estava em pandemia aqui, mas aí já estava no início, então ainda tinha uma certa facilidade de se locomover. Então no início eu consegui fazer umas viagens aqui em Portugal, né? No início, depois que foi diminuindo, eu tive que me adaptar. Mas e aí agora, com todas essas percalços, qual que é o plano futuro, o canal, aqui na sua estada em Portugal, o que você pensa? Meus planos para o futuro é bem complexo, né? Claro, porque os planos vivem mudando, claro. Porém, sim, eu tenho planos também, tenho planos que eu imagino que possam mudar, né? Como tenho um canal e como eu gosto muito de viajar, as viagens são o meu plano, né? Então, eu não tenho ideia ainda fixa de um local fixo. A minha ideia, meus planos é continuar viajando. Então, quanto antes terminar essa pandemia, melhor, porque a minha paixão mesmo é estar viajando e fazendo conteúdo no mundo inteiro. Então, esse é o meu plano, vamos dizer, básico. Muito bom. Então, olha, gente, nós já gravamos também um vídeo lá no canal do Breno. Se vocês quiserem ver também o nosso bate-papo de lá, confiram. Vejam também os outros vídeos no canal dele, até mesmo para poder conhecer outra cidade. A gente já recomendou também aqui no nosso canal o Na Estrada. Então confira lá, porque enquanto a gente mostra um pouquinho mais de Braga, um pouco mais sobre marketing digital, por enquanto, né? Vocês podem conferir outras cidades de Portugal lá com o Breno, né? Então, mais uma vez, obrigada por estar todo mundo aqui conosco. Toda semana tem vídeo de novo aqui no canal. Breno, muito obrigada pelo convite. Obrigado. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.